E para falar mais sobre a repercussão da guerra entre o Israel e Hamas, recebemos ao vivo no estúdio a professora de Ciência Política do INSIS da UFO, Eliane Soares. Boa noite, seja bem-vinda novamente. Olá, boa noite. Eu que agradeço novamente poder estar aqui com vocês. Obrigada pela presença. A gente vai fazer uma repercussão da situação atual da guerra. Você Sim. veio aqui recentemente, explicou mais ou menos não, aprofundou bastante um tema tão complexo. E agora a gente vai falar sobre essa repercussão, a atualização de como está essa guerra atualmente e os reflexos no Brasil. Bom, ultimamente, né, repercutiu na mídia, está repercutindo a questão da troca, né, de um acordo momentâneo entre o Estado de Israel e Hamas, mediado pelo Catar, né, e pelos Estados Unidos, né, para troca de reféns por prisioneiros, né? Embora para o grupo Hamas, o que tem sido chamado de reféns, eles consideram que são prisioneiros também. Então, na visão do Hamas, seria uma troca de prisioneiros. Na visão de Israel, né, dos Estados Unidos e da mídia que tem, né, apoiado, né, Israel e os Estados Unidos nessa guerra, seria uma troca entre prisioneiros e reféns. Mas eu acho que, de algum modo, surpreendeu, né, essa situação de uma pausa na guerra, que começou na sexta, dia 24, e a expectativa é que vá até quarta-feira, né, embora se tenha falado de 4 dias, o que seria só mais hoje. Né? Então, isso é a segunda ordem, né? Esse cessar-fogo muito momentâneo, porque Israel está dizendo que é só para esse momento de troca de prisioneiros palestinos com alguns reféns do Hamas, feitos pelo Hamas. Porém, chama a atenção, né, os números, porque não são todos os reféns que o Hamas se propôs a entregar, né? Acho que chama a atenção, surpreende, né, de todo modo, esse cessar-fogo momentâneo e a quantidade de prisioneiros que está sendo trocada. Por exemplo, são 39 mulheres e crianças palestinas trocadas diariamente por em torno de 13, 14 reféns israelenses. Então, parece um número desigual, né, mas me parece assim, que deveria chamar a nossa atenção, embora a mídia, geralmente, eu digo a grande mídia, né, a mídia corporativa, ela traz uma narrativa que é bastante complicada no meu modo de ver, porque eu vou insistir naquela ideia de que não é só uma guerra entre Israel e o Hamas, é uma guerra entre Israel e um povo palestino inteiro. Eu acho que os números das mortes dos palestinos, que hoje ultrapassam mais de 12 mil pessoas que foram mortas por essa guerra na faixa de Gaza. E só aumenta, né? Sim, só aumenta agora não com o cessar-fogo momentâneo, mas mesmo assim tem os feridos, né? Sim. Tem os desalojados, que é em torno de 2/3 da população da faixa de Gaza. Então fica parecendo assim, 12 mil mortos, né? Acabando a guerra. Tudo volta ao normal. A gente sabe que não é assim, né? Porque tem os feridos, né? Que tem a questão do desalojamento, né, de 2/3 da população da faixa de Gaza, que seria em torno de 1.700.000 pessoas, numa população total de 2.400.000. 2/3, mais da metade, 2/3. Mais da metade. Então, você pegar esses números dos palestinos, ao mesmo tempo, quem são os prisioneiros que Israel está entregando? São mulheres e crianças. E são 39 contra 14. Então, tem crianças também entre os reféns? Uhum. Bom, pelo que a mídia, é muito difícil a gente ter certeza, mas a Cruz Vermelha está envolvida, tem vídeos, tem fotos, né, de quem são esses reféns que estão sendo libertados pelo Hamas, que estariam indo num carro da Cruz Vermelha para o Egito. Então, pelo que tem sido dito, né, tem crianças e mulheres também, porém, e pessoas jovens, né, e até pessoas de mais idade, mas agora menos, nesses últimos prisioneiros.
Mas fica aí eu queria chamar essa atenção porque me parece de novo uma questão, uma crítica, né, que eu faço à hipocrisia da mídia, porque tinha foto de um a um dos 14 reféns liberados pelo Hamas, incluindo o rosto, né, um pouquinho da história da pessoa, quem é a pessoa, com aquela seguinte mensagem: cada pessoa vale, né? Cada ser humano vale. Sim. Mas não tem fotinho das 39 mulheres e crianças que eram prisioneiras de Israel, libertadas por Israel. Então quer dizer que os palestinos valem menos como seres humanos? Então você tem um processo uma boa análise, que os palestinos estão denunciando há mais de 70 anos, de um processo recorrente de desumanização a que eles estão submetidos. E não aparentemente, né, não é só pelo Estado de Israel, é também pela mídia que apoia esse Estado de Israel, porque é como se fosse uma coisa insignificante, as 12 mil vidas, mais de 12 mil vidas palestinas, sendo 70% crianças e mulheres. Outro dia eu estava ouvindo uma palestina num vídeo no YouTube falando quem não se indignaria com um ataque militar, com um ataque à bomba num hospital? Né? Não seria algo para despertar a nossa indignação? Por que quando é com os palestinos, fica parecendo algo que tem alguma justificativa para isso? Parece assim que é uma coisa algo de castigo por eles apoiarem o Hamas ou o grupo X ou Y que é acusado de ser terrorista. Mas eu penso que a gente tem que inverter, porque a realidade é invertida, né? Quer dizer, a mídia está passando uma visão que não é a verdadeira. Distorcida. Porque, na verdade, não se trata disso. Não, como estão dizendo alguns analistas, não se trata da gente ser a favor de todas as ações e todos os atos do Hamas, até porque a gente não está lá para saber exatamente o que é e o que não é. As informações de guerra, elas chegam para a gente de modo muito difícil. Não tem jornalista independente, não tem mídia independente chegar lá perto. Lá no território onde está acontecendo a guerra para nos transmitir o que de fato está acontecendo. Então tem a versão dos dois lados, tem a versão de Israel, tem a versão do Hamas, mas eu acredito mais na versão do povo que está sofrendo com essa guerra, que é o povo palestino, na sua maioria. O povo de Israel está sofrendo tanto com essa guerra como o povo palestino? Não está. O povo de Israel está sendo bombardeado. Quer dizer, eles sofreram aquele ataque, foram 1.200, 1.400 pessoas mortas. Mas do lado palestino já tem mais de 12 mil, como eu vinha falando, né? É um número gigantesco. Então, e você acha que com essa semana, essa guerra pode acabar ou não? Qual que é a sua análise? Bom, me parece assim o porquê, né? Eu até falei inicialmente do estranhamento dessa pausa, porque parece que é uma pausa entre aspas, né? O ministro, né, o primeiro-ministro de Israel fazia uma fala de que o intuito deles era destruir totalmente o Hamas, né? E, a partir daí, conseguir libertar os reféns e também dominar politicamente a faixa de Gaza, que estava sob o comando do Hamas. Porém, eu penso que essa pausa e essa troca de prisioneiros evidencia que Israel também não foi feliz na sua estratégia. E aí me parece que a repercussão mundial, né, as manifestações no mundo inteiro de pessoas pedindo para parar o genocídio, né, do povo palestino. E também a gente sabe que nessas questões políticas pesa muito a questão do peso eleitoral de determinadas decisões e ações políticas. Tudo envolve Por exemplo, a informação de que o ministro Netanyahu estava com 4% de apoio em Israel. Teve uma manifestação gigantesca na frente da casa dele, pedindo uma outra postura para as pessoas conseguirem trazer os reféns de volta. Porque estavam percebendo que com aquela tática de bombardear civis, bombardear escolas, hospitais, mesquitas, igrejas, não ia ter nenhuma possibilidade de trazer as pessoas feitas reféns de volta. Então a própria população de Israel estava tirando o apoio político do ministro Netanyahu, e eu penso que isso pesou
nessa aceitação de uma pausa e dessa troca para mostrar para a população de Israel que ele está tendo algum sucesso em trazer os reféns de volta. Por outro lado, a posição dos Estados Unidos, a gente sabe que é um dos poucos estados que tem alguma voz com Israel. Então, o que a gente sabe é que também tiveram manifestações gigantescas contra as ações de Israel nos Estados Unidos e que isso está abaixando a popularidade do presidente Biden, né? Então, que provavelmente isso poderia afetá-lo, inclusive eleitoralmente, nas eleições dos Estados Unidos, que já não estão tão distantes. Então, pode mudar então, alguma você coisa percebeu aí. a mudança do discurso do Biden, porque ele já começou a fazer, claro que muito tenuamente, né, uma crítica às ações de Israel que estavam ultrapassando todos os limites, né? Então o Biden começou a falar, fazer algumas falas. É claro que a gente sabe também que a posição política dos Estados Unidos é de apoio incondicional a Israel, mas eu digo assim, a questão de politicamente isso ser prejudicial ao próprio Biden eleitoralmente. Então ele começou a mudar um pouco o discurso, e eu acredito que isso também teve peso, porque o Catar, até onde eu sei, é um governo que tem um diálogo com os Estados Unidos, né? Então eu acredito que houve uma articulação entre os Estados Unidos e o Catar para tentar uma pressão sobre Israel para aceitar uma negociação. Então, para a gente finalizar, e aqui no Brasil, como que está o posicionamento do nosso país mediante essa guerra? Pois então, o Lula, né, o governo Lula, tentou uma resolução na ONU que caminha muito na direção do que o próprio secretário-geral da ONU vinha falando, que a necessidade, pelo menos, de um corredor humanitário para entrar ajuda à população da faixa de Gaza, né? Então, o Lula foi nessa direção, o governo Lula, e só que não teve no Conselho de Segurança, quando o Brasil estava presidindo ainda, então não foi aceita essa resolução pelos Estados Unidos, que tem poder de veto no Conselho de Segurança da ONU. Então, o Brasil não foi feliz em aprovar nenhuma resolução no Conselho de Segurança. Foi feliz, né, com várias dificuldades, como a gente viu pela imprensa, para trazer os 32 brasileiros que estavam na faixa de Gaza. Então, trouxe, né? Mas, inclusive, a vinda desses brasileiros, eu acredito que poderia nos trazer uma reflexão, que é metade desses que vieram estão no abrigo para refugiados em São Paulo. Então, a gente tem que entender essa situação do povo palestino como uma situação que eles mesmos chamam de catastrófica, porque hoje são aproximadamente 13 milhões de palestinos, sendo que metade desses, em torno de 6 milhões, vivem em campos de refugiados, em situação de refúgio no exterior, em condições de vulnerabilidade social, em condições de extrema dificuldade, e são proibidos de voltar para a terra que antes era deles, era habitada por eles, que hoje é o Estado de Israel. Então, eles estão submetidos ao que muitos têm chamado de uma situação colonial, né, os que estão lá dentro, e também de segregação étnica, né, segregação racial, e os que estão fora estão numa situação muito precária. Então, a minha preocupação não é tanto aqui passar a mensagem, que bom que a guerra parou, porque e tomara que não volte, né, tomara que esse acordo seja por muito tempo, já vou voltar ao Brasil, que eu fugi um pouco. Mas, para os palestinos, isso não resolve o problema deles. Porque o normal para eles é o anormal todos os dias. Eles não querem mais viver submetido a uma situação de segregação, de colonialismo, de violência diária praticada pelo Estado de Israel. Então, nós temos que ter uma visão mais ampla, que mesmo que pare esse conflito agora, não vai resolver o problema da causa palestina, que seria ter um Estado próprio. Exatamente. Que foi tomado.
Tenho tempo para falar ainda sobre A gente vai o Brasil. continuar a falar sobre esse assunto. Vamos falar sobre o Brasil. Eu só comecei a falar do governo falar do brasileiro. nosso Brasil, porque é muito assunto para a gente conversar. A gente vai combinar de você voltar agora no mês de dezembro para a gente falar se terminou ou não terminou essa guerra, os reflexos da guerra e também o posicionamento do nosso país, mediante bem. todo esse contexto. Muito obrigada pela participação. É que o nosso tempo estourou, senão a gente continuava. Tá bem. Até a próxima. Eu que agradeço. Muito Boa noite obrigada. para você. Boa Até noite. mais. Até mais.